No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na tela do SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Implantes hormonais, conhecidos popularmente como chips. Você já ouviu falar? Entenda mais com o médico focado em emagrecimento, Dr. Tauan Santos. Tratamento moderno de varizes usa laser para conseguir melhores resultados. O médico cirurgião vascular, Dr. Eduardo Zilman, conta os detalhes. Testosterona, um hormônio masculino que também desempenha um papel crucial na saúde das mulheres. Confira com a médica Heloíse Silvestre. Uma condição relativamente comum e que pode ocorrer em toda a coluna é a hérnia de disco. Entenda mais com o médico ortopedista Dr. Gustavo Querobim. A obesidade é uma condição médica caracterizada pelo excesso de gordura. Quem explica é o médico integrativo Dr. Tiago Silveira Pereira. Troca dos implantes mamários de silicone. O médico cirurgião plástico Dr. Fernando Cooper explica. Tudo isso você confere agora no Você Melhor SC. Os implantes hormonais podem trazer uma série de benefícios para a saúde, protegendo contra os cânceres de mama, próstata e até contra a demência. A quantidade de doses deve ser indicada por um especialista, segundo explica o médico focado em emagrecimento, Dr. Tauan Santos. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre os implantes hormonais, que são conhecidos popularmente como chips. Alerta de polêmica no ar aqui, hein? Não vou falar simplesmente a minha opinião. Meu objetivo aqui é informar aquilo que a ciência fala a respeito dessa maneira de repor os nossos hormônios, que, apesar de serem considerados inovadores, os primeiros estudos científicos com implantes datam de 1940. Eles são a forma mais antiga de reposição hormonal e são amplamente utilizados em países desenvolvidos, como a Inglaterra e a França. Esses compostos são nada mais, nada menos do que pequenos dispositivos que são inseridos sob a pele, liberando de maneira mais gradual e controlada as substâncias como a testosterona e o estradiol, por exemplo. Se você não acredita que testosterona causa câncer, fique tranquila que eu vou trazer uma boa notícia. Quando bem indicada, a testosterona pode proteger contra o câncer de mama, proteger contra o câncer de próstata e até contra a demência. Atenção aqui, meu povo, essa proteção só foi demonstrada quando a reposição foi feita via implantes hormonais. Como tudo na vida, é claro que podem acontecer sim efeitos colaterais desagradáveis, principalmente quando a sua utilização é feita em altas doses e sem acompanhamento médico. É crucial que qualquer decisão sobre o uso dos implantes seja feita em conjunto com um médico que esteja atualizado e que seja da sua confiança. Lembre sempre que ter saúde é seu maior patrimônio. Por hoje eu fico por aqui, vamos juntos e até mais! Novas tecnologias de tratamento de varizes com uso de laser. A ideia é ter um resultado funcional e estético sem a necessidade de ficar em repouso, mantendo a produtividade. Veja mais com o médico cirurgião vascular, Dr. Eduardo Zilman. Olá, meu nome é Eduardo Zilman, sou cirurgião vascular, especialista em tratamento de varizes e no embelezamento das pernas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento moderno de varizes a nível ambulatorial. Antes de identificar as varizes e fazermos o diagnóstico, nós precisamos entender o que são varizes. Então, as varizes são veias dilatadas de forma persistente, tortuosas e com as suas válvulas insuficientes. Isso faz com que o sangue fique represado nas pernas, causando sintomas de dor, peso, cansaço, fadiga, queimação e também são responsáveis pelo aquele aspecto dilatado das veias na perna que esteticamente incomodam tanto as mulheres.
O diagnóstico, ele além de clínico, ele é feito através das tecnologias. Nós temos hoje à disposição, além do exame físico, a realidade aumentada, que identifica os vasos que estão abaixo da pele. Nós temos o exame termográfico, que identifica as varizes mais profundas. E, por fim, o ultrassom Doppler, que faz todo o mapeamento e escaneamento dos defeitos das veias, nos quais irão nos orientar em relação ao tratamento. Hoje, dentro da flebologia moderna, os tratamentos realizados mudaram muito em relação ao que se praticava antigamente. Os tratamentos são feitos de forma ambulatorial, com anestesia local e sedação, e as técnicas elas são utilizadas de maneira híbrida. Então nós temos hoje disponível os lasers, que é o endolaser, que a gente pode secar as veias de dentro para fora. Nós temos o laser transdérmico, que seca as varizes e os microvasos de fora para dentro. Nós temos líquidos, que são esclerosantes, que ajudam na secagem química dessas veias. E também temos outras tecnologias, como luz pulsada e Q-switch, que são outros tipos de laser que ajudam também nos efeitos de clareamento e na tonalização da pele, que tanto sofre com as varizes. Em relação ao tratamento das varizes, quando nós utilizamos a tecnologia do endolaser, a recuperação ela é muito tranquila. Isso significa que nessa técnica as pessoas não precisam parar as suas atividades laborais. É praticamente indolor, não há cortes, não há pontos, apenas punções onde a gente insere a fibra e trata essas veias de forma minimamente invasiva. Com isso, nós evoluímos muito nos tratamentos onde a pessoa não precisa mais ficar em repouso, sofrendo com dores e curativos extensos. As suas atividades elas permanecem, incluindo atividades físicas de musculação, natação e de recreação. Uma pergunta muito frequente é: doutor, as varizes voltam? A resposta: depende. Nós precisamos diferenciar o que é uma recidiva, que é quando a gente faz o tratamento das varizes, porém a causa, a raiz do problema não foi totalmente sanada. E diferenciarmos da recorrência. Recorrência é quando a doença ela foi tratada e pelos fatores genéticos, ambientais, comportamentais e pelo próprio processo de envelhecimento do corpo, outras veias saudáveis se tornam varicosas. Mas sim, a doença de variz é um tratamento contínuo, crônico e para a vida toda. Em relação à evolução no tratamento de varizes, o que mudou? Bom, eu vou explicar para vocês como funciona. Hoje, na própria clínica, nós estamos capacitados e habilitados para fazer desde o primeiro acolhimento da consulta, tanto no diagnóstico e já definir o tratamento. O que isso significa? Que na primeira consulta, nosso primeiro contato, nós já iremos realizar o seu exame físico, fazer o mapeamento das suas veias, utilizar as tecnologias para definir a melhor estratégia terapêutica, realizar o ultrassom já na primeira consulta, classificar, estratificar o grau e o defeito da doença e baseado nesses conceitos e nesses dados iremos definir a melhor estratégia e a melhor técnica de tratamento que será realizada de forma ambulatorial na própria clínica com toda a segurança, conforto, personalização e na presença também de um anestesista para reforçar essa segurança e o compromisso que a gente tem com a saúde dos nossos clientes. Com mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Orthoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Orthoprime. A testosterona é um hormônio masculino que também exerce um papel importante na saúde da mulher. A falta dele pode acarretar uma série de problemas. Além disso, a deficiência hormonal pode aumentar o risco de doenças como diabetes, depressão e câncer de mama. Entenda mais com a médica Heloíse Silvestre.
E hoje nós vamos falar sobre reposição hormonal de testosterona em mulheres e a especialista convidada do dia é a doutora Heloíse Silvestre. Seja muito bem-vinda ao Você Melhor. Muito bom dia, Isadora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento e vamos quebrar alguns mitos hoje da reposição de testosterona em mulheres. Exatamente. Eu já vou começar com uma pergunta um pouquinho polêmica para você. Vamos lá. Testosterona não é um hormônio masculino? Não pode masculinizar as mulheres? Essa é uma dúvida muito frequente. A maioria das pessoas acredita que mulheres não produzem testosterona, que o hormônio da mulher é o estradiol. Mas se eu te contar que as mulheres, elas têm, na verdade, na circulação sanguínea mais testosterona do que estradiol. Ela é um hormônio essencial para a saúde feminina, para todos os órgãos, para a saúde do cérebro, dos ossos, dos músculos, do sistema reprodutor, da mama. Então, ela é indispensável para a saúde das mulheres e se for realizada uma reposição em doses adequadas, em doses equivalentes ao que as mulheres produzem, a reposição é sim muito segura, a depender da via de utilização, de uma indicação adequada, obviamente. Agora, claro que se for realizada uma reposição em doses inadequadas, em doses muito elevadas, pode sim ocorrer uma masculinização, que é justamente o que acontece nos tratamentos de transição de gênero. Então é aquela coisa, o segredo do veneno e do remédio é só a dose, né? Na dose adequada, a gente maximiza os benefícios e reduz muito o risco daqueles efeitos colaterais que as mulheres têm medo, de aumento de alteração de voz, de aumento de clitóris, né? De alteração da composição corporal para ficar mais masculinizada. Então isso não acontece em doses adequadas. Doutora, e a testosterona, ela causa mesmo danos em relação à queda dos cabelos, danos para o coração e para o fígado? Sabe que os estudos mostram, Isadora, que a queda de cabelo ela não acontece com a reposição de testosterona e que é justamente ao contrário. A testosterona ela é capaz de aumentar o crescimento do cabelo no couro cabeludo. Existem algumas mulheres que possuem uma conversão aumentada da testosterona em um metabólito que chama DHT. Então essa conversão é feita lá no fígado. E as enzimas dessa substância DHT presentes no couro cabeludo, se elas estiverem em maior quantidade, pode facilitar de ter queda de cabelo. Mas não é pela testosterona em si, é pela conversão dela em outra substância. E aí alguns tratamentos dermatológicos podem ajudar quem de repente tem essa condição, que vai acontecer seja com a reposição de testosterona, seja com a testosterona que a própria pessoa produz. Em relação aos danos ao coração e ao fígado, veja que a testosterona ela é extremamente importante para a saúde do coração. Os estudos mostram que quando ela está abaixo de 40 ou 50, a gente tem um aumento do risco de infarto, de derrame, de trombose e aumento do risco de mortalidade, além de outras doenças. Então, deixar a testosterona em níveis adequados protege o coração. Em relação ao fígado, o grande problema eram as reposições via oral. Então, o comprimido, ele passa pela metabolização do fígado e sim ocorrem transformação em substâncias tóxicas, digamos assim. Quando a gente faz uma reposição através de vias não orais, por exemplo, implantes subcutâneos, a gente não tem esse risco de dano ao fígado. Muito interessante. Compartilhe com a gente também sobre o risco de câncer de mama com o uso da testosterona. Isadora, esse é um grande medo das mulheres. E é um medo que faz com que muitas mulheres não tenham acesso ao tratamento que elas precisariam, justamente por conta desse grande mito. E a ciência ela já é categórica. Nós temos vários estudos que demonstram que a testosterona ela é protetora da mama. Nós temos estudos que mostram de 35% até 39% de redução do risco de câncer de mama quando foi feita a reposição da testosterona em mulheres via implantes subcutâneos. Aí a gente não teve uma demonstração dessa redução de risco por outras vias, por via oral, via por gel transdérmico, via injetável. A gente só teve essa redução do risco quando a gente usa via implante subcutâneo, mas ela é sim protetora da mama. Muito interessante. Falamos dos mitos e agora eu quero saber de você dos benefícios da reposição hormonal com o uso da testosterona. Perfeito, Isadora. Os benefícios são inúmeros porque, como eu falei no início, ela é essencial para a saúde de vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Os principais que eu vejo no meu dia a dia é a melhora da disposição dos níveis de energia, né? A deficiência de testosterona acaba gerando uma exaustão muito intensa.
A gente tem uma melhora da qualidade do sono, o sono se torna mais reparador. Então, insônia é um dos sintomas muito comuns de deficiência de testosterona. Nós temos uma melhora da qualidade do humor, com redução de ansiedade, redução de irritabilidade e redução de depressão. Nós temos artigos mostrando mais de 90% de melhora de quadros depressivos com implantes de testosterona. Temos aí benefício também no desejo sexual, no libido, isso acaba melhorando muito a qualidade dos relacionamentos. Temos benefício na manutenção da composição corporal. A testosterona é essencial para a saúde do músculo, para manter massa muscular, para a saúde dos ossos, para manter a densidade mineral óssea e reduzir o risco de ter osteoporose no futuro. É essencial para a memória, raciocínio, foco, concentração. Então, são muitos benefícios e a deficiência é, sim, muito prejudicial para a saúde. Incrível. Doutora, eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você sobre reposição hormonal. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Isadora, a nossa presença aqui foi incrível. E quem quiser me acompanhar mais, vou deixar aqui o meu Instagram, é @DRA_EloiseSilvestre.médica. Tô vários outros mitos ali sobre reposição hormonal, eu vou quebrando lá no meu Instagram dia a dia, levando conhecimento para vocês. Má postura, falta de exercício físico e de movimentação, além do levantamento de peso de maneira inadequada. Esses fatores podem desencadear uma hérnia de disco. Exames de imagem e a ressonância magnética podem confirmar o diagnóstico e indicar o melhor tratamento, conforme explica o médico ortopedista Dr. Gustavo Querobim. Olá pessoal, meu nome é Dr. Gustavo Querobim, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral e o assunto de hoje é hérnias de disco. Então as hérnias de disco, elas ocorrem em decorrência de um defeito causado por algumas causas ou consequências no disco vertebral que existe entre as vértebras na coluna. Esses discos eles estão presentes desde a coluna cervical até o final da coluna lombosacra. Os locais mais comuns são na coluna cervical e na coluna lombar, e elas ocorrem quando o disco, algum efeito compressivo, dinâmico ou que gera uma fissura nesse disco, ocorre uma extrusão desse material de dentro do disco e que ele sai do seu local originário, fazendo uma herniação, ocorrendo a compressão de uma raiz nervosa, onde que por tal motivo gera as dores irradiadas geralmente pelo braço ou pela perna. Quando ela ocorre na coluna cervical, a gente geralmente tem um sintoma chamado de cervicobraquialgia, onde ela ocorre a dor saindo pelo pescoço e seguindo pelo trajeto no braço, de acordo com o local ou com a raiz que está sendo comprimida. Quando ela ocorre na região lombosacra, os locais mais comuns é na L4, L5 e S1, e essa compressão ela vai fazer o sintoma irradiado pelo trajeto do famoso nervo ciático. Então a dor ela sai da região lombar, passa pela região glútea, passa posterior da região da coxa em direção à perna e até mesmo ao pé. A hérnia de disco lombar, ela gera um sintoma de origem compressiva e até mesmo inflamatória, onde ela inicia na região lombar e passa por todo o trajeto do nervo, região posterior da coxa, lateral da coxa, anterior, lateral, posterior da perna e afetando até mesmo a parte do pé. Então, o tratamento da hérnia de disco, a gente tem duas maneiras de fazer. Tem o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, a gente sempre inicia no quadro agudo, onde a gente usa as medicações para aliviar o processo inflamatório, gerar conforto e analgesia para o paciente, iniciando o processo de fisioterapia com reforço da musculatura lombar, do core, alongamento da musculatura dos isquios tibiais. Então, a gente tem que fazer um tratamento muscular da região que protege a nossa coluna, tá? E principalmente os alongamentos, eles geram um maior conforto para a região afetada. E muitas vezes, em decorrência da intensidade da dor, da gravidade do sintoma, onde podendo o paciente evoluir com um quadro de deficiência neurológica, perdendo força da perna, perdendo a sensibilidade da perna, e a gente optar por um tratamento cirúrgico dessa hérnia de disco. O procedimento geralmente realizado é um procedimento por via endoscópica, um procedimento minimamente invasivo, onde um pequeno
material de 1 centímetro de diâmetro, posicionado diretamente na região afetada. A gente faz a exploração visual desse espaço onde está a hérnia de disco e faz a retirada da hérnia de modo cirúrgico. Então, uma das queixas mais comuns no consultório é a dor lombar. E os pacientes muitas vezes chegam na consulta achando que ele pode estar com uma hérnia de disco. A hérnia de disco, ela raramente gera dor lombar pura. A dor principal da hérnia de disco, como eu já havia esclarecido, é a dor irradiada pela perna. Porém, quando a gente tem uma dor lombar de origem mecânica, crônica, em que o paciente tem uma queixa habitual, diária, esse problema provavelmente não é uma hérnia de disco, e sim um processo mais avançado da hérnia de disco, que é a artrose da coluna. É a espondilodiscoartrose, que é o processo já avançado de uma hérnia de disco que ele pode ter tido na fase mais jovem da vida dele, em torno de 30, 40 anos de idade, quando o núcleo do disco intervertebral ainda está bastante íntegro, e a ruptura desse disco gera a hérnia de disco de forma aguda. Com o passar do tempo, esse disco que ficou doente em decorrência de uma hérnia de disco no passado, ele evolui para um processo degenerativo de forma mais agressiva e mais rápida. O que seria natural para ocorrer em torno de 60, 65 anos de idade, passa a acontecer aos 40, 45 anos de idade, que é em consequência de um processo degenerativo mais avançado, que foi uma consequência de uma hérnia de disco. E esse sim, a artrose da coluna lombar, o processo degenerativo, ele ocorre em decorrência ou não de uma hérnia, mas o sintoma principal do desgaste é a dor lombar, onde o paciente tem uma limitação habitual, diária, com queixa mecânica para fazer os movimentos, para fazer atividade física, para trabalhar, muitas vezes para dormir. Então esse sintoma de dor lombar, ele já não é mais o sintoma de uma hérnia de disco, e sim de um processo degenerativo crônico, que a gente chama de artrose da coluna lombar ou espondilodiscoartrose. Com mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Orthoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Orthoprime. Aumento de peso corporal, cansaço, falta de ar, problemas de sono, complicações provocadas pela obesidade. Medicamentos seguros e efetivos podem ajudar no processo de emagrecimento, aliados com mudanças no estilo de vida e uma dieta saudável. É o que recomenda o médico Tiago Silveira Pereira. Acompanhe. E agora o nosso assunto é sobrepeso e obesidade. E quem vai esclarecer as nossas dúvidas é o doutor Tiago Silveira Pereira. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Você Melhor. Muito obrigado, Jéssica. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, para começar, doutor, quais são os riscos relacionados à obesidade? A obesidade é um fator importante de risco de doenças que são graves, né? Então a gente tem aumento de infarto, aumento de pressão alta, diabetes, aumento da incidência de câncer, principalmente câncer de mama e câncer de intestino, e também temos uma piora dos quadros mentais, né? Ou seja, uma piora de depressão e ansiedade. E quais são, doutor, as principais causas da obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial. A gente vai ter como causa ali algumas questões genéticas que podem influenciar, questões relacionadas ao meio onde o paciente está envolvido, né? E questões também relacionadas à parte emocional, né? Do ponto de vista físico, a gente vai ter causas relacionadas à resistência insulínica, inflamação crônica, própria insônia pode contribuir aí com o ganho de peso. Temos também a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre a microbiota intestinal, deficiências nutricionais. Então, realmente é importante a gente fazer essa avaliação global do paciente. E como você trata o sobrepeso e a obesidade? Então, a gente trabalha com uma abordagem funcional integrativa personalizada. O
que é importante? A gente precisa conhecer o nosso paciente, né? Então a gente não está tratando a doença, e sim o paciente, entender o histórico de peso dele, né? O histórico médico, o que ele tem de sintomas, né? A maioria apresenta cansaço, insônia, ansiedade, então a gente precisa olhar para isso para tratar isso também. A gente precisa dos exames laboratoriais para identificar quais aqueles fatores que a gente falou, resistência insulínica, inflamação, desbiose, para a gente poder tratar isso de forma adequada. A gente precisa conhecer o estilo de vida do paciente, essa parte ela é muito importante, então eu vou ajudar o paciente a melhorar o estilo de vida. Importante a questão do exercício, então a gente vai personalizar, porque alguns pacientes vão estar sedentários, e o paciente sedentário, se ele passa a fazer 5, 10 minutos de exercício por dia, já faz uma grande diferença. Vamos suplementar o paciente, né, principalmente corrigir a desnutrição, né, ou seja, a falta de nutrientes importantes no organismo que faz com que o corpo ele não funcione da melhor forma. E por fim a gente vai utilizar quando necessário, quando o paciente quiser, os medicamentos. Então a gente utiliza as medicações mais modernas que tem, como o Ozempic, né? E também agora o Mounjaro, que já sobre importação a gente consegue utilizar com menos efeitos colaterais, mais perda de peso, mais saciedade, com resultados bastante incríveis. E muito importante que a gente faz aqui é acompanhar o nosso paciente. A gente tem um sistema de suporte realmente que é um grande diferencial. A gente atende todas as dúvidas que vêm via WhatsApp, equipe multidisciplinar, o acolhimento e realmente essa empatia com o paciente, mesmo quando ele volta, às vezes que não conseguiu executar o plano, a gente vai acolher, vai entender e vai buscar novas estratégias para realmente a gente conseguir sucesso no tratamento. Me parece que é identificar a causa, que pode ser várias dessas que você comentou, às vezes o sono, né? Então que interfere e só depois tratar. Exatamente, a gente precisa entender todas as causas para ter o tratamento personalizado adequado para aquele paciente. E agora uma pergunta que acho que é dúvida de todos que estão buscando, né, emagrecer. Como evitar o chamado efeito rebote? Essa pergunta é muito boa. A gente pode falar que temos 3 pilares para evitar o rebote. O primeiro pilar é a gente tratar aqueles problemas que estão relacionados à obesidade que a gente já citou anteriormente. O segundo pilar é a gente construir um estilo de vida que seja sustentável. Essa parte ela é muito importante. E a terceira, que também é importante, é a gente manter esse acompanhamento. Entendendo que a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa manter esse acompanhamento médico, vigiando a questão do peso, para caso a gente tenha algum aumento de peso, a gente consiga corrigir a tempo e não fazer todo esse reganho que é o que acontece com a maioria dos pacientes. E para finalizar, doutor, qual é a sua recomendação para as pessoas que estão assistindo e estão acima do peso? Minha recomendação, procure uma ajuda médica especializada, né? Não busque soluções milagrosas, invista realmente no seu estilo de vida, em comer melhor, preferencialmente comida de verdade. Prática de exercícios regular é muito importante. Cuide da sua saúde mental e lembre, né, que essa busca da saúde e do bem-estar ela é individualizada. Então precisa entender o que encaixa na sua rotina para que realmente você consiga se manter aí com saúde e felicidade. Certo. Muito obrigada, doutor, por ter participado, esclarecido as nossas dúvidas e participado do nosso programa. Obrigado, Jéssica. Obrigado. As próteses de silicone das mamas não duram para sempre. A chance de uma troca antes de 10 anos é pequena, mas aumenta após esse prazo com 15 a 18 anos de uso. Isso vai depender das condições da cápsula, que pode se romper ou endurecer. Quem explica é o médico cirurgião plástico, Dr. Fernando Cooper. Olá, Gui Moreira! Olá, querido telespectador que me acompanha aqui no programa Você Melhor. Muitas pacientes me procuram no consultório para realizar a troca de seus implantes mamários de silicone. Algumas com desejo de não utilizar mais suas próteses. É a chamada cirurgia de explante. As próteses de silicone não são vitalícias. Precisamos orientar nossos pacientes que a chance de necessitar de uma troca antes de 10 anos é pequena, mas ela aumenta a cada ano após esses 10 anos de uso, sendo que a maioria das pacientes com próteses de silicone vai necessitar de uma troca com 15 a 18 anos de utilização, em média. O que pode levar à troca da prótese basicamente são 2 condições: a contratura capsular e a ruptura do implante. A contratura capsular ocorre quando existe endurecimento da cápsula normal que envolve o implante. Esse endurecimento pode ser tão grande que pode provocar dor ou distorções na mama da paciente. Já a ruptura ocorre quando o invólucro desse implante se rompeu.
O silicone, como é um gel coeso, não se espalha no tórax da paciente e muitas vezes fica contido por essa cápsula. Porém, existe a necessidade de troca dos implantes ou mesmo do explante. Quando a paciente opta pelo explante, é muito importante estarmos de acordo e cientes de que a mama ficará com um volume menor. Na cirurgia do explante, é provável que a paciente irá utilizar um dreno para monitorar a cicatrização por dentro da mama. Mantemos uma restrição de movimento dos braços por aproximadamente 10 dias. Aguardamos 2 meses para retornar às atividades físicas. Espero que tenham gostado do nosso papo de hoje. Um forte abraço e até o próximo encontro. O Você Melhor SC de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!